E se eu te contar que nesse exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, existe um plano sendo arquitetado nos corredores da inteligência americana que pode mudar completamente o destino da América do Sul? Um plano que envolve Donald Trump, a CIA, Nicolás Maduro e coloca o Brasil de Lula em uma encruzilhada perigosíssima. Parece teoria da conspiração? Pode até parecer, mas os sinais estão todos aí, e eu vou te mostrar cada um deles nos próximos minutos. Fica até o final porque a última parte é a que mais vai te surpreender. Vamos direto ao ponto. Desde que Trump voltou a dominar o cenário político republicano, uma coisa ficou cristalina nos bastidores de Washington. A Venezuela voltou a ser prioridade máxima. E não é à toa. Para Trump, Maduro nunca foi apenas mais um ditador latino-americano. Ele representa algo muito maior, uma afronta direta aos interesses americanos na região. Um líder que desafia abertamente Washington, que se alia com Rússia, China e Irã, justamente os 3 maiores rivais geopolíticos dos Estados Unidos. Mas tem algo ainda mais poderoso nessa equação: petróleo. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do planeta, mais que a Arábia Saudita, mais que Iraque. É um tesouro estratégico que está nas mãos de um governo hostil aos Estados Unidos. E Trump já deixou claro em várias ocasiões: este petróleo deveria estar sob nossa esfera de influência. Então, quando assessores próximos a Trump começaram a circular documentos internos sobre opções estratégicas para a Venezuela, os serviços de inteligência entenderam o recado. O jogo voltou, e dessa vez pode ser diferente. Agora presta atenção nesta palavra: neutralizar. Quando a CIA usa esse termo, ela não está necessariamente falando de eliminação física. Claro que isso já aconteceu na história. Allende no Chile, tentativas contra Fidel Castro, operações na Nicarágua. Mas, no século XXI, neutralizar é muito mais sofisticado. Significa quebrar a capacidade de governar, cortar as pernas do regime, desestabilizar por dentro, forçar uma transição controlada. E como isso funciona na prática? A CIA tem 3 ferramentas principais na mesa agora. Primeiro, isolamento econômico brutal, sanções que não deixam o país respirar. Congelar ativos, bloquear transações, fechar portas no sistema financeiro global. Tornar impossível para Maduro manter sua base de apoio, especialmente os militares, que precisam de recursos para se manter leais. Segundo, pressão militar indireta, não precisa invadir. Basta movimentar tropas na Colômbia, fazer exercícios conjuntos perto da fronteira, mostrar força, criar paranoia dentro do regime, fazer com que os generais comecem a calcular se vale a pena continuar ao lado de Maduro. Terceiro, e essa é a mais perigosa, desestabilização interna controlada. Identificar rachas dentro do regime, alimentar facções dissidentes, oferecer saídas honrosas para militares que queiram romper, criar uma fratura que force Maduro a negociar ou a cair. Nenhum desses caminhos é limpo, todos são brutais, mas todos estão na mesa. E o mais importante, Trump tem apoio de setores do Pentágono e da inteligência que estão cansados de esperar. Agora vem a parte que deveria te deixar preocupado de verdade. Se a CIA apertar o cerco contra Maduro, o Brasil vira automaticamente um elemento central dessa operação. E não por escolha, mas por geografia, por história e por posição política. Por quê? Porque Lula deixou claro que não vai abandonar Maduro. A relação entre os dois vai além de diplomacia. É pessoal, é ideológica, é estratégica. Lula vê Maduro como um aliado no sonho de uma América Latina mais integrada e menos dependente de Washington. E, francamente, Lula também não quer ver o continente se transformar num tabuleiro aberto para intervenções americanas, porque ele sabe que o Brasil pode ser o próximo. Mas aqui está o problema. Para Washington, especialmente com o Trump influenciando as decisões, a postura do Brasil pode ser lida de um jeito muito diferente. O Brasil está protegendo um inimigo dos Estados Unidos. E quando você protege um inimigo, na lógica da geopolítica americana, você vira parte do problema. Isso significa que o Brasil pode sofrer pressão diplomática, pressão econômica, isolamento,
retaliação em acordos comerciais e, pior ainda, pode ser colocado na mira dos serviços de inteligência como um ator que está atrapalhando os planos estratégicos dos Estados Unidos na região. É um jogo perigosíssimo e Lula sabe disso. Mas até onde ele está disposto a ir para defender Maduro? E aqui chegamos ao ponto mais delicado de todos. Imagina o seguinte cenário: Maduro é encurralado, sanções sufocam o país, militares começam a desertar, a pressão interna explode, ele não tem mais para onde correr. E aí, ele faz o único movimento que resta: pede refúgio ao Brasil. Parece absurdo? Não é. Já aconteceu na história da América Latina. Honduras, Equador, Bolívia. Vários líderes já buscaram proteção em embaixadas ou países vizinhos. Se Maduro vier para o Brasil, isso não seria só uma crise diplomática. Seria a maior ruptura entre Brasília e Washington em décadas. Os Estados Unidos considerariam isso uma afronta. A imprensa americana pressionaria. Aliados dos Estados Unidos na Europa questionariam o Brasil. E, internamente, a oposição usaria isso para desmoralizar Lula de todas as formas possíveis. Mas mesmo que Maduro não peça refúgio, existem outros riscos gravíssimos. Cenário 1. Se Maduro cair por pressão americana, Lula perde um aliado estratégico e fica isolado na região. Trump vai comemorar publicamente e fazer questão de mostrar que o Brasil estava do lado errado da história. Cenário 2. Se Maduro resistir, mas o país entrar em colapso total, milhões de venezuelanos vão tentar cruzar a fronteira brasileira. Roraima já está no limite. Imagina uma onda migratória 3, 4 vezes maior. O Brasil não tem estrutura para isso, e a pressão política interna vai ser devastadora. Cenário 3. Se houver conflito armado perto da fronteira, mesmo que seja uma operação de grupos paramilitares apoiados pelos Estados Unidos, o Brasil pode ser obrigado a agir militarmente, e isso abre um precedente perigosíssimo. Em todos esses cenários, o Brasil é arrastado para o centro do tabuleiro, quer queira, quer não. Olha, eu sei que parece história de filme. Eu sei que soa exagerado, mas a verdade é que a geopolítica funciona exatamente assim. Movimentos silenciosos, planos de longo prazo, peças sendo posicionadas no tabuleiro enquanto todo mundo está distraído com outras coisas. A CIA não age de forma aleatória. Trump não volta ao poder sem ter uma agenda clara. E Maduro não vai sair de cena sem lutar até o último minuto. E o Brasil? O Brasil está bem no meio disso tudo. Lula vai ter que escolher manter a lealdade com Maduro e arcar com as consequências, ou recuar e perder credibilidade com aliados regionais. Não existe saída fácil. E o que acontecer nos próximos meses na Venezuela vai definir não só o futuro daquele país, mas também o papel do Brasil na América do Sul pelos próximos 10, 15 anos. Então, fica ligado, porque isso está só começando. E se você quer continuar entendendo esses bastidores que a grande mídia não mostra, faz o seguinte: curte esse vídeo agora, isso ajuda o algoritmo a levar esse conteúdo para mais gente que precisa entender o que está acontecendo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou continuar destrinchando cada movimento desse jogo. Até o próximo vídeo!